Olá, sejam muito bem-vindos à leitura da Bhagavad Gita, como ele é, Karma Yoga, capítulo 3, verso 8. Hoje estamos entrando numa nova plataforma de encontre soluções para seus problemas. E o problema de hoje é a preguiça, laziness. Capítulo 3, verso 8, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ele vai nos orientar como podemos sair deste problema da preguiça, que é tão comum hoje em nós. Nós temos preguiça de ouvir, nós temos preguiça de ler, nós temos preguiça de compartilhar a sabedoria, nós temos preguiça. E essa preguiça nos atrapalha muito nas nossas vidas, porque quando a gente tem preguiça, a gente está esquecido de Deus. Porque Deus é serviço, Deus é movimento, Deus é energia, Deus é sabedoria, Deus é conhecimento transcendental. E esse conhecimento transcendental, ele só pode ser adquirido através do estudo das escrituras sagradas, que são as nossas mães, para que elas nos ensinem, as escrituras, como chegar ao conhecimento do Supremo, que é o nosso Pai querido, nosso Pai amado, nosso Pai criador, aquele que está localizado em nossos corações, como a grande alma na pequena alma, e a suprema personalidade de Deus, chamado de Bhagavan Krishna na filosofia Bhaktivedanta. Vou fazer aqui as minhas reverências. Com a Gyana Timiranda Sya, Gyana Junaslakaya, Shakshu Milita Jena Tasmai, Shri Guru Venamaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Senhor Krishna, à associação discipular autorizada, chamada Parampará, e ao meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Então, capítulo 3, verso 8, estamos no problema da preguiça. Krishna diz: executa teu dever prescrito, pois esse procedimento é melhor do que não trabalhar. Sem trabalho não se pode nem ao menos manter o corpo físico. Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus está nos falando que devemos trabalhar, porque sem trabalho nós não podemos nem manter o corpo físico. Muitas vezes nós não trabalhamos e nós usamos pessoas para pagar o nosso aluguel, para fazer a nossa feira, né? E isso é o pecado, digamos assim, da preguiça de trabalhar, da preguiça de executar, da preguiça de querer. E aí o que é que a gente faz? A gente vai buscar desculpas, o falso ego vai estar sempre, não, porque eu não posso trabalhar, porque eu agora sou encostada pelo INSS, digamos assim, no exemplo corriqueiro, né? Então, assim, o falso ego ele vai estar sempre buscando desculpas para não fazer, não executar o dever prescrito. E que dever prescrito é esse? Que a Suprema Personalidade fala aqui, nossa missão. O que viemos fazer aqui na Terra, nosso Dharma, né? Que nós não executamos por preguiça, nós não executamos porque nós preferimos executar outros tipos de trabalhos materiais, onde nós vamos perder tempo passando o dedo numa tela, olhando a vida dos outros no Instagram. Eu estou citando exemplos aqui, não de crítica, mas exemplos corriqueiros, para que a nossa mente entenda bem melhor. Então, a preguiça é um problema sério, por quê? Porque nós estamos na era de Kali, que é a era das cabeças de ferro, onde não entra nada nessas cabeças. Imagina um pedaço de ferro, você bate no ferro. Se você bater com força nesse ferro, você é capaz até de se machucar. E assim é quando você insiste com pessoas que têm cabeça de ferro e você termina se machucando nesse processo de querer compartilhar a sabedoria, de querer trazer essa pessoa para a luz, querer levar as escrituras sagradas védicas, querer que essa pessoa, essa alma condicionada, ela recobre sua consciência de Krishna. São tantos exemplos de tantos exemplos, de tantos procedimentos que nós não executamos da melhor forma possível. Por quê?
Porque a gente não pensa em agradar a Deus, a gente pensa em agradar a si próprio. O meu trabalho, eu sou melhor, então o meu e eu é egoísmo, é cabeça de ferro. Sem trabalho não se pode nem ao menos manter o corpo físico, então. As pessoas têm tantas formas e maneiras de fugir do trabalho nesse mundo material, mas também viver com a cabeça o tempo todo no trabalho, sem ter tempo de pensar em Deus, sem ter tempo de ler um livro, sem ter tempo de estudar, sem ter tempo, quem criou o tempo? O próprio Deus. Na filosofia védica chama-se Mahakala, o grande tempo. Kala é chamado de tempo. E quem criou o tempo? O próprio Supremo, o próprio Deus. Por quê? Porque nós vivemos aqui nesse mundo material de acordo com o tempo, olhando para um tic-tac de um relógio, olhando para um calendário e olhando para uma agenda. E assim, nesse processo, nós nos esquecemos de Deus novamente e deixamos de executar os nossos deveres prescritos. Vamos ver aqui o que Srila Prabhupada nos diz, salve Srila Prabhupada. Há muitos pseudo-meditadores que se apresentam como pertencentes à alta linhagem e grandes profissionais que falsamente alegam terem sacrificado tudo em prol do progresso na vida espiritual. Então, tem pessoas que demonstram, né? Jesus diz que existe cuidado com a ovelha, cuidado com os lobos em peles de ovelha. Jesus fala isso na Bíblia. Então, Jesus ele já está aqui alertando na Bíblia que a gente tem que ter cuidado com essas pessoas que se mostram uma coisa e que são outras. E que a veracidade, que é um dos niyamas, para dentro de mim eu tenho que ser verdadeiro. Então, niyamas é para dentro, yamas é para fora. Isso são niyamas e niyamas da Yoga Sutra, os Yoga Sutras de Patanjali, as pérolas de Patanjali, que trouxe esse conhecimento para que a gente saiba definir o que a gente precisa estar em equanimidade com o mundo externo e com o mundo interno. E aí as pessoas que são pseudas, que se mostram sem veracidade, elas vivem no mundo da ilusão, achando que elas são, como ele diz aqui, meditadores grandiosos, que estão na linhagem dos grandes profissionais e que fazem grande progresso na vida espiritual, fazendo grandes sacrifícios, e isso tudo não passa de ilusão. O Senhor Krishna não queria que Arjuna se tornasse um impostor. Ao contrário, o Senhor desejava que Arjuna executasse os deveres prescritos, designados, de acordo com sua classe social, de kshatriyas, os kshatriyas são os guerreiros. Arjuna era chefe de família e general do exército, em virtude do que era melhor para ele se manter nessa condição e executar os deveres religiosos e prescritos para o kshatriya, chefe de família. Então, para cada um há uma obra a ser executada. Se eu sou psicóloga, eu tenho que executar os deveres relacionados, prescritos com a psicologia, com as regras e regulações. Então, aqui Srila Prabhupada cita Arjuna, né, que Arjuna não queria lutar, e seu dever era lutar, e ele ficou se lamentando, e o Senhor Krishna falou que não era digno de lamentação, porque a lamentação é outro problema sério na vida das pessoas, as pessoas se lamentam, as pessoas se vitimizam. Então, Arjuna não queria lutar, e o Senhor Krishna disse, não, você vai ter que lutar, porque é o seu dever de lutar. Então, qual é o meu dever prescrito? Qual é o seu dever prescrito? Como é que você sabe disso? Daquilo que você escolheu para ser. E você tem o seu dever prescrito material e tem o dever prescrito espiritual, que é o dever da alma, que é o serviço a Deus. Servir a Deus em consciência de Deus. Então, nesse processo aqui, tais atividades de você exercer a sua atividade limpam aos poucos o coração do homem mundano, libertando da contaminação material. Que atividades? Você cumprir seu dever prescrito. Você cumpriu o seu dharma. Você não está aqui enrolando e demonstrando ser uma pessoa que você não é. Isso é falta de satya, veracidade. Então, quando você é verdadeiro com você, você é verdadeiro com o outro, você precisamente precisa ser verdadeiro com Deus, porque Deus vem em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Então, os deveres prescritos com Deus, os deveres prescritos comigo,
os deveres prescritos com o outro, os deveres prescritos onde eu estou nesse momento, nesse mundo material. E aí, quando eu executo esses deveres, eu vou conseguindo me iluminar e conseguindo me libertar desse estado de contaminação material. A falsa renúncia, com o qual se pode ganhar o sustento, nunca é aprovada pelo Senhor, nem por nenhuma escritura religiosa. O que é a falsa renúncia? Você dizer, eu tenho o meu trabalho, mas eu renunciei ao meu trabalho para eu trabalhar para Deus, para fazer isso, aquilo outro, quando na realidade você não está trabalhando para Deus, pelo contrário, você está usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. Isso é uma falsa renúncia. E aqui no mundo material existem vários e vários modelos de falsas renúncias, onde as pessoas se dizem renunciados, onde as pessoas se dizem devotos de Deus, conscientes de Deus, e na realidade não é verdade. Por quê? Porque a cada um é dado segundo vossas obras, Jesus já disse. E se você realmente não é aquilo que você diz que você está sendo falso, está em falsa renúncia. Devemos substituir por meio de algum trabalho. O trabalho não pode ser abandonado caprichosamente, sem purificação das propensões materialistas. Então, você tem que trabalhar, você tem que viver desse trabalho, mas ao mesmo tempo você não tem que colocar o seu trabalho como Deus na sua vida. E aí você tem que buscar sempre estar fazendo o seu trabalho para agradar a Deus, para agradar ao Supremo e obter a aprovação de Deus, de Cristo. Qualquer um que esteja no mundo material, de certo, se contamina com a propensão a dominar a natureza material, ou, em outras palavras, o gozo dos sentidos. Então, se eu estou aqui neste mundo material, eu sou uma alma neste corpo material, condicionada, e eu executo N atividades materiais e me esqueço de quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu sou. Eu trago comigo vários problemas que são descritos aqui na Conte Soluções para Seus Problemas. Estamos na preguiça, e antes da preguiça vieram tantos outros, estão todos postados aí no canal Easy Espiritualidade no YouTube. E aí a gente tem que se purificar dessas impurezas, e a gente só se purifica dessa impureza quando a gente executa nosso dever prescrito de acordo com o que Deus quer da gente. Por isso que a gente, às vezes, quer ser aquilo outro, e a gente não consegue ser, porque não está de acordo com o que Deus quer para a nossa vida. Essas propensões poluídas, materiais, do mundo material, contamina e domina a nossa natureza material e faz a gente se prender aos gozos dos sentidos, resultados dessas propensões materiais. Essas propensões são poluídas e devem ser purificadas, sem fazê-lo através dos deveres prescritos. Nunca devemos tentar ser pseudo-transcendentalista, dizer que é iluminado, elevado. Não. Renunciando ao trabalho e vivendo à custa dos outros. Vou ler de novo. Essas propensões poluídas devem ser purificadas, ou seja, no início desse verso, eu falei que tem pessoas que não querem trabalhar e querem viver sugando o outro, com interesse no dinheiro do outro, querendo que o outro pague as coisas. E aqui no final, Srila Prabhupada confirma: essas propensões poluídas devem ser purificadas. Sem fazer isso, através do seu dever prescrito, nunca devemos tentar ser pseudo-transcendentalistas, pseudo-religiosos, pessoas iluminadas, que na realidade, quando você está aqui, usufruindo do que o outro pode lhe proporcionar, né? Você está renunciando ao seu trabalho, porque a Suprema Personalidade diz: sem trabalho não se pode nem ao mesmo manter o corpo físico, mas tem muita gente que mantém o corpo físico contando com dinheiro alheio. Eu conheço algumas pessoas que fazem isso, que estão junto de pessoas recebendo benefícios, e muitas vezes essas pessoas se relacionam amorosamente umas com as outras, e aí aquela pessoa vai vendo que o outro está ali servindo a ela, em vez de estar servindo a Deus, perdendo tempo servindo as almas condicionadas, e aí ela vai, dentro dessa propensão poluída, de ser uma pessoa não verdadeira, ela não trabalha, e ele diz aqui:
Nunca devemos tentar ser pseudo-transcendentalistas, renunciando ao trabalho que deve ser, aos deveres prescritos, e vivendo à custa dos outros. Está aqui, Srila Prabhupada, no final do seu comentário, seu significado, ele fala exatamente o que eu falei no início deste verso, deste comentário aqui, juntamente lendo o significado de Srila Prabhupada. Por quê? Porque a gente tem experiência nesses assuntos e a gente vê que as pessoas continuam a mesma coisa. Porque elas não mudam. Se eu não mudo, nada muda ao meu redor. Se eu não penso diferente, se eu não ajo diferente, se eu não penso, se eu não sinto, se eu não ajo diferente, nem em consciência de Deus, para agradar a Deus, eu vou continuar sendo um pseudo, uma falsa pessoa. Uma pseudo-transcendentalista, uma pseudo-religioso, um pseudo isso, pseudo aquilo. A palavra pseudo quer dizer falso, e não é verdadeiro. E a Suprema Personalidade de Deus, com certeza, não vai estar satisfeito com você. Por quê? Porque ele diz, executa teu dever prescrito, pois este é o procedimento. Este é o procedimento. E é melhor do que não trabalhar. Então, executar o dever prescrito, ele se torna melhor do que não trabalhar. Mas a gente, ao mesmo tempo, ele diz, sem trabalho não se pode nem ao menos manter o corpo físico. Então, isso é algo que nós devemos entender, que isso leva à preguiça. A pessoa fica preguiçosa, se torna uma vítima, fica reclamando de tudo e fica ainda mais usando as outras pessoas para pagar suas contas. Eu estou usando um exemplo tão comum também, novamente aqui usando um exemplo tão comum, porque isso acontece todos os dias e todas as horas. Escreveu, não leu, não viu, não sentiu, não percebeu, não se elevou através das escrituras sagradas, não tem como você entender como funciona a cabeça alheia. Porque primeiro você tem que se entender para depois entender o outro. E não querer consertar o outro se você está todo cheio de defeitos, precisando de equilíbrio, precisando de equilibrar esses conceitos e educar essa parte da preguiça, porque é muito problemático. Todos esses problemas que estão aqui são todos problemáticos. Antes da preguiça, eu estava lendo sobre ambição e cobiça, e agora estou na preguiça. Depois vai passar para a solidão. Então, são problemas que nós, almas condicionadas, passamos aqui comumente neste mundo material. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade. Se você gostou do que eu falo, deixe seu like, compartilhe sabedoria, para que mais pessoas possam ter acesso a uma boa leitura da Srimad Bhagavad Gita, a ciência sagrada da alma, com Srila Prabhupada, com o próprio Supremo, ditando os versos, e eu aqui tentando clarear um pouco esse nosso estudo, porque nós estamos estudando juntas. Quem ouve os áudios, os vídeos, aliás, estamos estudando juntos. E eu agradeço por demais essa oportunidade dada por Deus para que eu possa executar meu dever prescrito, que é oferecer um simples trabalho semanalmente para Deus, para que eu possa estar exercendo a minha verdade comigo, com Deus primeiramente, comigo e com o outro. Que assim seja. Gratidão. Namastê, Hare Krishna.